A hora de nascer. Bárbara é tratadora de golfinhos em Antibes e apaixonada por Manu. Juntos, eles decidiram ter um filho. Graças a eles, fomos testemunhas das primeiras etapas da Odisseia da vida. As metamorfoses que fizeram um ovo fecundado se tornar um embrião e depois, no fim do segundo mês, um feto. No quarto mês, Bárbara começou a sentir seu bebê se mexer. E a relação entre eles se tornou mais intensa. Desse tamanho, talvez. Um mês depois, os futuros pais descobriram o sexo do bebê. Então é uma menininha. Ela se chamará Júlia. Seus sentidos despertaram. Ela começa a escutar, a sentir cheiros e sabores e até a ver. No fim do sexto mês, sua mãe resolve parar de trabalhar. Sinto falta dos golfinhos, mas é preciso saber parar. Agora só penso no meu bebê. A nossa Odisseia da vida chega ao fim. Ao fim ou ao início, porque o nascimento é o ato iniciador. Nós vimos, claro, muito sobre a criação, o desenvolvimento, a metamorfose, a aquisição dos sentidos. Estamos prontos para a última etapa, que é o nascimento propriamente dito. Para isto, o bebê, por sua vez, vai se preparar amadurecendo seus pulmões para poder respirar ao ar livre, que é uma mudança enorme, e depois escolher a sua posição para o parto. A mãe, ela se prepara já há muito tempo mentalmente para acolher essa criança, mas vai também preparar seu corpo para essa prova física que é o nascimento. É todo esse conjunto de últimos preparativos que vamos ver agora em detalhes. Meu bebê, hoje com seu pai vou visitar a clínica onde você vai nascer. Eles vão me explicar como ajudar você a vir ao mundo. É estranho quando eu penso. É um misto de animação e medo. Dá um frio na barriga. Essa é uma sala de parto, tudo previsto para controlar com o monitoramento. Normalmente fazemos com que a mãe pegue o bebê quando ele está nascendo. É verdade? Você será levantada, o bebê estará com a cabeça e os braços para fora. Você vai pegá-lo pelas axilas e levá-lo até você. É um momento bem forte. Você pode chorar se quiser. Tá bom. O trabalho da parteira é ajudar na transição. Nós ficamos ao lado das mulheres para fazê-las passar de um estado a outro. Ou seja, do estado de mulher ao estado de mãe. Mas eu entendo também que o meu trabalho de parteira, na evolução pessoal da mulher, na sua fase reprodutiva, significa estar ao lado dela nas interrupções espontâneas da gravidez ou nas interrupções com indicação médica da gravidez, em tudo que gira em torno desse fenômeno chamado reprodução. E também ficamos voltadas ao acompanhamento dos homens, para o acompanhamento deles lado a lado com as mulheres e também dos bebês. Mas os bebês, por incrível que pareça, são os que melhor se adaptam ao que vai acontecer. Viu como ele se comunica? Ele responde quando você põe a mão e quando o pai dele põe a mão também. Francine Dauphin é parteira desde 1965. Ela trabalha há muito tempo no meio hospitalar, particularmente ao lado do professor Friedman, no Hospital Becler. Há 2 anos, ela exerce seu ofício no setor liberal. Sua experiência é particularmente rica. Ele está muito bem. Eu sou de uma geração extremamente privilegiada de parteiras, porque eu comecei a minha carreira quando a técnica não era como a de hoje em dia. Eu tinha em Port-Royal como instrumento apenas as minhas mãos e o estetoscópio, que é um instrumento que nos auxiliava muito. Depois, nos anos 70, na verdade, nos meados dos anos 70, chegaram os avanços tecnológicos que hoje são indispensáveis para a observação e a condução do nosso trabalho. É feito para isso.
Ele faz o trabalho dele. Observação cardíaca do feto, ultrassonografia, contracepção, interrupção voluntária de gravidez, peridural, fecundação in vitro. Em 40 anos, a abordagem da maternidade sofreu uma revolução. Já falamos do terceiro ultrassom? Graças à sua longa carreira, Francine Dauphin tem boa perspectiva em relação ao que é hoje a norma do acompanhamento de uma gestação. Eu, pessoalmente, não vejo indicação, principalmente se você já fez outros e não indicaram nenhum problema. Essa tecnologia me deixou contente, com grande fascinação, porque nos ensinou coisas que nós não sabíamos. Nós não podemos ser contra essa técnica que tanto nos esclareceu e que continua esclarecendo tanta coisa. Eu sou militante, na verdade, contra a utilização que se faz dessa técnica. As pacientes devem se submeter à técnica e não a técnica estar todo o tempo a serviço das pacientes. Parabéns, papai! Para Bárbara, esta visita à clínica é o prelúdio de sua preparação para o parto. A preparação é absolutamente indispensável atualmente, levando em conta a maneira com que as gestações são acompanhadas na maioria dos casos. É um momento em que vamos inicialmente discutir um certo número de questões, em que vamos dar informações anatômicas, ainda que agora seja um pouco menos necessário, mas ainda há mulheres que não conhecem bem o seu corpo. São muito poucas que se conhecem intimamente. Nas reuniões de gestantes, as mulheres podem trocar experiências, dizerem, bom, eu não sou a única que tem essa ansiedade, eu não sou tão anormal assim. Depois, elas compartilham suas experiências, é uma contribuição fantástica para a gravidez. Então, para que serve a preparação? Principalmente para a troca dessas experiências. A finalidade principal não é eleger o melhor método na hora do parto. O importante é que haja o menor sofrimento possível nessa hora. Desde a adolescência eu tenho uma relação difícil com o meu corpo e tive medo que com a gravidez isso voltasse. E o que me surpreende muito é que estou adorando meu corpo cada vez mais. Então não tenho mais vergonha nenhuma de mostrá-lo. Adoro a minha barriga. É claro que tem a celulite e as estrias, mas isso não é o mais importante. É um corpo que me permite ter um bebê, que abriga um bebê. É um casulo. E acho isso bonito. O meio para se conseguir isso vai depender de cada gestante. Há mulheres que ficam muito bem na água. Então, faz-se a preparação para o parto na água. Há outras mulheres que ficam muito bem fazendo yoga. Então, faremos yoga. Elas vão fazer yoga com pessoas que vão levá-las a um nível espiritual onde elas possam entrar num estado de introspecção. Para outras vai ser a terapia de relaxamento, para outras vai ser o canto, para outras... Enfim, podemos experimentar várias técnicas. A melhor preparação para a mulher é a que vai fazê-las se sentir bem. Eu nunca me senti tão mulher. Nossa, é incrível. E quando eu penso que o corpo de uma mulher é feito para isso... O Manu tem sempre aquele truquezinho. Você está com a pele suave, você está bonita. Enfim, isso é muito bom. Bárbara e Manu viveram os 6 primeiros meses da gravidez numa felicidade tranquila. Eles prepararam juntos o nascimento de Júlia e nada parece perturbar essa harmonia. Mas no 7º mês, uma simples bronquite vai mudar o curso das coisas. As possíveis consequências vão pouco a pouco tornar o quadro um pouco sombrio. Para Bárbara é o fim da serenidade. Foi uma semana cheia de emoções. Tive bronquite, contrações, fiquei com muito medo também. Aparentemente, por causa das contrações e talvez também pelo esforço de tossir muito, o colo do útero se contraiu. Eu acho que isso pode não ser tão grave, mas o fato de continuar tendo contrações regularmente não deve ser bom sinal.
Sei lá, pode ser um sinal de que o parto vai acontecer. E eu estou com 7 meses, então ainda é muito cedo. Fiquei com muito medo, mas acho que mesmo assim, devagar as coisas vão ficar em ordem. Para entender as contrações, é preciso entender que o útero é um músculo. É um músculo que vai se estirar. Você se dá conta de que ele vai passar a ter 38, 40 centímetros, enquanto tem 8 centímetros no início. Então, como todo músculo que se estira, num dado momento ele se contrai, porque o estiramento provoca contrações. Essas contrações são normais, são naturais e não tem que se preocupar com elas. Por outro lado, as contrações que forem muito dolorosas, que ficarem incessantes e que arrisquem uma repercussão no colo, que pelas contrações poderia se abrir ou se encolher, levando a um parto prematuro, devem ser examinadas de perto. É por isso que é melhor ter uma opinião médica para saber em que quadro estamos, contrações naturais ou contrações patológicas. Ela tem que ficar boazinha para ir ao médico hoje à noite. Até logo, minha linda. Boa noite para você. A tosse de Bárbara provoca mais uma contração. Por um lado, há os fenômenos exteriores. Justamente os deslocamentos, a fadiga, os esforços vão provocar contrações. E também há, às vezes, razões que não compreendemos muito bem, que fazem com que o útero não resista até o final e se contraia muito cedo. Quando eu digo contrair, é contrair com um risco de parto. Às vezes, o corpo dá um alerta, porque a mulher, por razões pessoais ou ambientais, não tem tempo suficiente para ficar grávida. Isso também faz parte do meu trabalho. Quando eu recebo as mulheres pela primeira vez, nós falamos um pouco do que está acontecendo, de como a gravidez vai se inserir na vida delas. Aquelas mulheres que são muito dinâmicas, as chamadas supermulheres, sejam as que trabalham e pegam 3 horas de trânsito por dia, ou aquelas que têm um trabalho muito estressante, aquelas que carregam peso. Bom, nós precisamos muito falar disso porque é um risco em potencial. Vamos falar muito de o que é uma contração e, principalmente, para que a contração vai alertá-la. Há vários meses, a pequena acrobata dava cambalhotas. Mas essa pirueta arrisca ser a última, porque ela começa a ficar com menos espaço. Ela se prepara para sair com a cabeça para baixo, como 95% dos bebês? Momento mágico. Uma reversão de situação que até hoje continua sendo um mistério. Na sua preocupação, Bárbara não sentiu esse episódio essencial dos preparativos para o nascimento. Hoje, para garantir, ela vai avaliar a situação com o Dr. Druckmann, que acompanha sua gestação. É normal sentir a cabeça tão cedo? É claro que é normal. O que você acha? É tão estranho. Eu Ela já imagino. se virou. Continuamos marcados na próxima segunda. Assim garantimos a dosagem de que precisamos. Muito repouso. Estamos com 32 semanas. Depois das 6, ou mesmo se tivermos ainda 8 semanas, melhor ainda. Claro. Se chegarmos ao final. Queremos que o bebê esteja bem, mas tivemos todos os sinais de alarme. Então é melhor repousar em casa do que repousar na clínica. E eu posso me movimentar? Dar um passeio? Só uns 15 minutinhos. Um passeiozinho, 15 minutos, sim. Mas nada de extravagâncias. Repouso, repouso e repouso. E principalmente numa posição deitada. O problema das contrações é mecânico. A cabeça vai pressionar o útero. Isso vai induzi-lo. E vai comunicar ao cérebro. Contrações existem porque houve a pressão. E como fazemos de tudo para não ter contrações, na posição deitada vamos aliviar o útero. Então, repouso, repouso e repouso. Me dá muito medo fazer o parto antes da hora. Há algumas semanas eu estava segura. Os médicos me disseram, está tudo bem. Mas agora, aos 7 meses, mesmo que eu saiba que ela tem grandes chances de sobreviver, o que é mais importante, claro, eu fico com muito medo que a tirem e a levem para longe de mim quando nascer. Eu sonho com o momento em que vou poder vê-la e segurá-la nos meus braços. Será o momento mais bonito da minha vida, mas é melhor não pensar, isso me emociona muito.
Eu não quero isso. Eu não quero vê-la em uma incubadora. Isso me angustia. É a pior angústia que eu sinto agora. O bebê prematuro é um bebê que nasce antes do tempo, e o tempo fisiológico normal é de pelo menos 37 semanas. Os bebês de menos de 37 semanas de gestação, contando a partir da data da última menstruação, é assim mundialmente, são bebês prematuros. E há as subclasses de prematuros que são proporcionais aos riscos imediatos e, sobretudo, aos riscos futuros, ao final da evolução. Podemos dizer que há os prematuros normais, sem subcategorias que vão de 32 a 36 semanas e 6 dias. Há os bebês de menos de 32 semanas, que são os pesos baixíssimos de nascença ou grandes prematuros. E há também os prematuros extremos de menos de 28 semanas que ocupam e preocupam muito os serviços de neonatologia, que não são os mais frequentes, mas são os que requerem mais cuidado, por mais tempo. O professor Yannick Ojar dirige um dos mais importantes serviços de neonatologia da França, o do Hospital Robert Debré, em Paris. Durante as últimas décadas, a intervenção nos grandes prematuros conseguiu enormes progressos no plano médico, mas recuar os limites da sobrevida traz riscos também. Qual é o limite de viabilidade de um prematuro? Vou dar uns números reconhecidos, dizendo que além de 500 gramas, além de 24 semanas, deve ser possível tomar conta de um bebê prematuro extremo. O problema é que quanto mais prematuro, maior é o seu risco de mau prognóstico neurológico em geral. Nos anos seguintes, não estamos falando nos dias seguintes, mas sim nos anos seguintes. Esses casos podem ser mudados. Isto quer dizer que, a grosso modo, é bem compreensível. Os bebês de 24 semanas ou menos têm 75% de riscos. Não podemos dizer chances de desenvolver sequelas neurológicas de gravidade variável, mas, às vezes, notáveis, para que de verdade se reflita 2 vezes antes de propor aos pais de fazer uma intervenção bem ativa e até ativista aos prematuros de peso muito baixo ou de baixo tempo gestacional. O primeiro risco do prematuro é sentir frio, ou seja, não poder garantir é o que chamamos de homeotermia. Quer dizer, regular sua temperatura, e isso vale para todos os recém-nascidos, porque a gente não leva um recém-nascido nu na frente da janela. Isso é muito mais acentuado no prematuro, que tem uma pele muito delicada e pouquíssimas reservas. E o segundo risco, vamos dizer, que é, acima de tudo, cardiorrespiratório. Então, o risco respiratório é, sem dúvida, o mais conhecido, e justamente porque o bebê que nasce antes da hora não teve tempo de fazer 2 coisas. A primeira coisa é a mais habitual. Seu cérebro ainda não tem os funcionamentos bem estabelecidos dos centros que regulam a respiração. Olha, ela é bem delicada, não é? Ela deu um chutinho. Você sentiu? Senti. Se a menininha nascesse agora, ela poderia sobreviver. Mas ela seria perigosamente frágil, porque seus pulmões não estão ainda prontos para enfrentar o mundo exterior. É por isso que Bárbara deve seguir à risca os conselhos de seu médico. Ela deve conservar sua filha pelo maior tempo possível dentro de si. Antes do nascimento, o pulmão não serve para nada. Ele não serve para nada além de que a vascularização ejetada pelo coração faça desvio. E depois, é vital ter um pulmão funcional. Então, no nascimento, qualquer que seja a data, o bebê chora. Pode-se fazer alguma coisa ou não, mas tudo pode se encaminhar bem sozinho. Ele chora e, chorando, ele expande seu pulmão, que vai se desenvolver. E, principalmente, os pequenos alvéolos começam a se encher de ar e vão permitir as trocas gasosas entre o ar, o oxigênio do ar e os gases produzidos pelo organismo. Mas se o pulmão não tem uma proteína protetora que se chama surfatante, uma vez que o bebê tiver feito a sua primeira inspiração bem forte, depois se enfraquece, encolhe, e os alvéolos pulmonares voltam ao seu estado anterior. Então, a cada vez, o bebê é obrigado a fazer esforços muito grandes para reabrir seus alvéolos. Então, esse surfatante aparece na barriga da mamãe a partir de 34 semanas. Antes de 34 semanas, quanto menor é o bebê, menos tem a chance de que o surfatante esteja funcional.
Fomos domingo à noite para a clínica porque eu estava tendo pequenos corrimentos e queria fazer um controle. Chegando lá, descobrimos que o que eu estava perdendo, na verdade, era água. E isso podia desencadear o parto. Me disseram que eu ia ficar hospitalizada até o fim da gravidez. Na minha cabeça, eu não estava preparada. Agora é preciso parar totalmente as contrações. Nós tivemos 6 meses. 6 meses de alegria. Ela não estava nem um pouco mal. E de repente, cama, e olha que mudança isso causa. Não é fácil de administrar. Estou um pouco estressada, com um pouco de medo. Esse estresse, essa primeira emoção violenta da gravidez de Bárbara, pode ser sentida pela pequena Júlia? Marie-Claire Busnel foi precursora na França de pesquisas sobre as funções sensoriais do feto. Ela explora atualmente as ligações mais íntimas e misteriosas, de ordem psicológica, entre mães e bebês. Considerando o lado emocional, todas as mães se fazem a mesma pergunta. Eu tive um grande tormento durante a gravidez, senti muita dor, senti muita raiva. Será que o meu bebê sofreu? Geralmente elas se perguntam isso antes do parto. Aliás, elas continuam se perguntando até mesmo depois do nascimento. É muito difícil responder. Eu acho que, em função da maneira com que a mãe encarou esse estresse, se ela aceitou o estresse, se ela administrou bem, o bebê vai administrar bem também. Se, além disso, ela explicar isso a ele, aí melhor ainda. A divulgação das descobertas recentes talvez tenha feito com que as pessoas imaginassem ser inteiramente responsáveis pelos potenciais maus tratos do ponto de vista dos fetos e dos bebês, porque eles percebem tudo, memorizam tudo, recebem tudo. Mas isso pode ir mais longe, porque o bebê pode se tornar um membro mal adaptado à família. Mas, na verdade, eu acho que o bebê, ele faz a sua parte, ele percebe as coisas e não quer dizer que ele não faça nada a respeito. Um estresse não é obrigatoriamente um estresse destrutivo. Esse estresse pode ajudá-lo a se estabelecer em relação à ausência de estresse e a poder se organizar em torno da possibilidade da chegada de estresse. Então, se as condutas em torno das mulheres grávidas e dos bebês são muito modificadas por esse conhecimento, chegamos a alguma coisa muito artificial que não parece bem adaptada. Na minha cabeça, era uma imagem perfeita. Eu teria ela nos meus braços, ali comigo. E, de repente, não é mais a mesma imagem. De repente, eu dou à luz, pegam ela, levam ela. Não é a mesma coisa, eu não tenho a mesma motivação e eu não quero deixá-la. Vamos, seja forte, querida, seja forte. Eu estou aqui, estou com você. Não se desespere, tá? Mas pode ser demais. Alguma coisa que o feto não é capaz de suportar. Então, pode haver efeitos nefastos. Pelo lado emocional, eu acho que é inteiramente em função da maneira que a mãe percebe as coisas. Se ela consegue suportar o estresse, o bebê também vai conseguir. Daí vem o interesse em ajudar as mães a suportar as coisas desagradáveis e traumatizantes que acontecem durante a gravidez, de maneira que o próprio feto seja capaz de administrar. O vetor é provavelmente hormonal, mas pode ser que haja outros vetores, já que nas pesquisas que eu faço sobre o ritmo cardíaco do feto e do recém-nascido com a comunicação com a mãe, percebe-se que, mesmo no recém-nascido, onde o vetor fisiológico e hormonal já não é mais compartilhado, ainda assim, há um efeito bem nítido de uma grande emoção da mãe sobre o bebê. Até aqui, Bárbara e Júlia só tinham conhecido harmonia e serenidade. Agora é preciso que se adaptem calmamente para resistir o maior tempo possível. Resistir até o final. Uma vigilância constante é feita para evitar qualquer sofrimento de Júlia. Graças a uma sonda de ultrassom, os médicos podem controlar regularmente seu ritmo cardíaco. Dura quanto tempo, Bárbara?
45 minutos, 2 vezes por dia. É uma beleza, né? Eu adoro. Em geral, ou eu durmo ou fico aqui escutando. Me faz bem. Na verdade, me acalma. A natureza é maravilhosa, mas de tempos em tempos ela se engana. Ou de tempos em tempos as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Então a técnica está aí para detectar se as coisas não vão bem. Quando ela vê que alguma coisa não vai bem, ela continua a vigiar e nós somos obrigados a intervir. Isso é indispensável. Por exemplo, uma mulher que desenvolve uma hipertensão, que é uma coisa perigosíssima durante a gravidez. Nós temos que observar o bebê para ver se ele não está bem atendido pela placenta, o que causaria um mau desenvolvimento. Nós sabemos que no parto, esse bebê vai estar menos resistente às contrações, e isso vai requerer muita técnica durante a gravidez. O verdadeiro esforço será não medicar aquelas e aqueles que não têm necessidade, apesar de estar presente, e mesmo muito presente nos casos onde é necessária uma intervenção médica. Talvez seja esse equilíbrio, eu diria, o desafio dos tempos que virão. Não medicar todo mundo, sabe? Mas não estar ausente se alguém precisa de uma intervenção. Estar presente com todos os meios disponíveis. O repouso forçado de Bárbara é um grande benefício para Júlia. Cada dia passado ao calor do ventre materno traz ao bebê mais força e maturidade. Desde quando desapareceu? 1951. Ontem à tarde íamos nos casar às 4h15, mas às 4h30 eu senti uma pequena pontada no coração. Eu estava aqui sozinha. Então, eu mandei para ele uma mensagem de celular dizendo: eu deveria ser sua mulher a essa hora. Azar. Eu deveria ser a senhora Bacon hoje e continuo sendo a senhorita Martineau. Então, azar. Nada de casamento, nada de aliança. Estou de camisola, deveria estar toda bonita, penteada, maquiada. Mas agora, nada. Bárbara superou o limite das 34 semanas de gestação. O fantasma da grande prematuridade se afasta. Ela está se mexendo, está dançando. Está aqui, está vendo? Minha bonequinha está dançando. Mas se Júlia nascesse agora, precisaria ainda assim de muita atenção e cuidados médicos. Os cuidados são variados em sua qualidade e, sobretudo, em sua duração, em função da prematuridade. Deduz-se facilmente que quanto mais o bebê é prematuro, mais ele vai precisar de cuidados para ajudá-lo a se alimentar, crescer e superar esse obstáculo inicial. Tudo é baseado no fato de que temos uma espécie de corrida-nutrição para esses bebês, tentando nos calcar na nutrição e no crescimento que eles teriam na barriga das mães se não tivessem nascido prematuros. Para os bebês que têm um tubo digestivo relativamente maduro, fazemos uma alimentação muito precoce, normalmente por sonda gástrica, que vai fornecer uma alimentação inicialmente contínua e posteriormente descontínua. Então nós damos a eles o leite da mamãe, se ela tiver. Se não, podemos substituir pelos leites especiais para prematuros enriquecidos, que são melhor absorvidos e que fornecem uma boa quantidade de energia. Isso é para o prematuro médio, que tem um tubo digestivo, que, ajudado por uma pequena perfusão periférica numa veia de um braço, pode superar o obstáculo em alguns dias antes de passar para a mamadeira. Está mais com fome, está? Não? Vamos tentar? Vamos tentar? Nos prematuros grandes, os de peso muito baixos, de menos de 32 semanas, para dizer num termo bem neonatal, vamos substituir a alimentação digestiva por uma alimentação que vai recuperar ponto a ponto o que ele tinha na barriga da mãe. Colocamos nele um pequeno cateter, em geral por via percutânea, normalmente em um braço, e dentro vamos enviar compostos que foram estudados anos e anos. Uma associação de eletrólitos, glicose e principalmente lipídios e protídeos, que de qualquer maneira, aproximadamente, porque não sabemos fazer tão bem como a natureza, restabelecem as contribuições que ele teria na barriga da mãe no útero.
E graças a isso, essa alimentação parenteral vai permitir o crescimento do bebê enquanto, passo a passo, com extrema prudência e observação médica e até paramédica de todos os momentos, aumentaremos pouco a pouco, dia após dia, a alimentação gástrica. E assim que o tubo digestivo estiver suficientemente amadurecido, retiramos o cateter ao final de 10 dias, 15 dias ou 20 dias, às vezes um pouco mais nos casos de prematuros extremos, o que vai permitir substituir pela via digestiva normal. Dito isso, ganhar 10 dias numa ameaça de parto prematuro, permanecendo dentro da barriga da mãe, evitando atividades físicas ou transportes excessivos e não ser prematuro. A melhor das prevenções continua sendo a prevenção da própria prematuridade. Esse último mês de gravidez foi difícil. Tive medo de tudo e fiquei angustiada com a ideia de não conseguir manter você comigo o tempo suficiente para crescer e se desenvolver como deveria. Foi difícil, eu fiz tudo o que pude, mas em nenhum momento você foi responsável pela tristeza ou pela dor que senti. Pelo contrário, você nem chegou e graças a você eu já aprendi um monte de coisas. O que é ser mãe? Dar sem perguntar pelo prazer de dar. Você me fez mais forte e orgulhosa de mim mesma. Dia após dia você me ensina a ser mãe e eu amo você por isso. Vou te amar para sempre. Como vai? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, obrigada. Não falta muito para a chegada, hein? 48 horas. Ou até menos, menos de 48 horas. É, realmente falta menos. Menos, né? Eu acho que vai ser amanhã à noite. Depois que acabar a perfusão. Antes nós paramos as suas contrações, agora nós Tá vamos bom. induzi-las. Amanhã já começa a 36ª semana. Então serão 36 mais um dia. Está bem, mas também não precisa levar um dia inteiro, não é? Vamos induzir as contrações. O útero vai começar a trabalhar e nós queremos que as contrações empurrem o bebê e façam abrir o colo do útero. Pronto, só isso. Certo. Há indicações médicas e, para mim, a indução deve vir de dentro. A indução consiste em aliviar a mulher quando ela diz: eu já estou cheia, estou tão cansada, eu queria que isso acabasse logo. Na verdade, ela quer dizer com isso que está ansiosa, porque não sabe quando tudo vai acabar. Ela está impaciente. Bom, isso pode ser muito negociado. Há indução também em função da disponibilidade do pai. Isso também pode ser negociado. Eu não digo que não se deva induzir, o meu propósito não é esse, mas em relação à fisiologia, tem-se a noção do tempo, que não é tempo linear. É um tempo para que a mulher entre no processo, para que ela aceite o caminho, para que ela deixe nascer o bebê. Então, nós vamos observar as contrações, observar os batimentos cardíacos do bebê, para ver se está tudo bem durante esse período. Que felicidade. Amanhã eu vou ser papai. Levando em conta os incidentes das últimas semanas, a ajuda médica foi decisiva para Bárbara. Permitiu que a pequena Júlia terminasse seu desenvolvimento e esperasse até o fim. Agora, a preocupação dos pais já se dissipou totalmente. Estou chegando. Saiu? Tudo bem, querida? 10 horas, hein? Nem antes, nem depois. Para! Uma primeira contração. Ampla, longa. Para Bárbara e Júlia, o trabalho pesado começa. É o início do parto. Não conhecemos os mecanismos íntimos que fazem com que, desde que o mundo é mundo, a duração da gestação seja de 41 semanas e que os bebês vão, então, nascer nesse momento. Sejamos francos, nós não sabemos os mecanismos íntimos. Temos referências dos animais, as quedas de hormônios, sabemos que tem a maturação de certas células que fazem com que elas cheguem ao final e que um processo se inicie, mas objetivamente não sabemos. Então, a indução natural é uma coisa. Às vezes, podemos provocar injetando ou dando por qualquer via que seja os hormônios que vão fazer contrair o útero. Assim, induzimos artificialmente o trabalho. E se, além disso, rompemos a bolsa d'água, isso favorece mais ainda a indução.
Mas a indução natural, não conhecemos muito bem o mecanismo. Sabemos induzir artificialmente, mas uma vez que for iniciado artificialmente ou naturalmente, não se sabe quando vai acontecer o parto. O tempo entre a indução e o nascimento é variável. Aguenta um pouquinho, eu vou abaixar a mesa. As contrações não estão muito espaçadas. Bem no início, as contrações do útero são ainda relativamente fracas e espaçadas. Chegam a cada 15 a 30 minutos e duram de 10 a 15 segundos. Inspira. Devagarzinho, agora você vai expirar, expirar, expirar completamente. Isso. Melhorou? Passou? Está sentindo alguma coisa? Não. Passou a contração? A anestesia peridural tem que ser precisamente dosada, a fim de aliviar Bárbara das dores das contrações, mas também conservar uma sensibilidade suficiente para liberar o bebê. A partir do momento que induzimos as contrações com a ajuda de medicamentos, elas se tornam muito fortes, dificilmente suportáveis. Então, vamos aplicar a peridural. Aí estamos na tecnologia, então deve-se ver o lado bom disso. Temos que observar a pressão arterial da mulher, observar os batimentos cardíacos do bebê. Nós sabemos também que, aplicando a peridural, que não é perigosa, vai haver certos efeitos colaterais, como a desaceleração das contrações, o relaxamento dos músculos do períneo, o que faz com que o bebê, ao descer, não encontre a tonicidade necessária para poder se orientar e virar. O processo é todo muito mais demorado, por isso há necessidade de se injetar mais medicamento para reforçar as contrações e por isso o aumento das extrações chamadas instrumentais para ajudar a mulher a dar à luz o seu bebê. No parto anterior, quando você tomou a peridural? A anterior foi sem peridural? Então, dessa vez, vamos começar com o mesmo procedimento. Bárbara optou pela peridural, que faz classicamente parte do que é proposto hoje nas maternidades francesas. Apoiando-se na sua longa experiência e sua reflexão pessoal, Francine Dauphin insiste em deixar as futuras mães que acompanha decidirem essa questão e todas as outras que se colocam em torno do parto. O parto atualmente é bastante técnico. Nós vemos técnicas. As mulheres, principalmente na França, são tão condicionadas que pensam que sem a técnica não serão capazes de fazer alguma coisa. Principalmente em relação à peridural. Eu acho que isso é um pouco de exagero, como se depois de milênios em que as mulheres têm filhos, nós perguntássemos por que milagre há tantas crianças na Terra. Devemos refletir, e acho que essa reflexão é primordial. Em todo caso, uma coisa é certa ainda assim. Não há má vontade por parte dos médicos. Todo mundo quer o bem de todos. Só é preciso considerar que o outro é um indivíduo inteiro. A minha luta não é por uma ideologia de um parto dizendo vejam como esse método é o certo. A minha luta é pela escolha, pelo direito à escolha. A cabeça do bebê comprime o colo do útero. O útero se contrai e se dilata progressivamente. Vamos nos instalar? Já? Bom, então tá. Que confiança. Não, é porque é meio estranho, só isso. É porque agora estamos chegando ao final. Você vai empurrar o seu bebê. Meu Deus. A duração de um primeiro parto é de 10 a 12 horas desde o início até a expulsão. Para um segundo ou terceiro parto, esse tempo diminui. E se deve saber que tudo pode acontecer. Partos bem rápidos e partos extremamente longos, tanto para um primeiro como para um terceiro parto. Então é, em uma palavra, sempre uma loteria. Nunca se sabe com antecedência o tempo que vai durar entre o início do trabalho até a expulsão. Sabe-se, no entanto, que sempre são 3 fases.
Tem, para começar, o útero, que sob o efeito das contrações vai se contrair e se dilatar. Tem a fase de dilatação máxima. E depois tem a fase de expulsão, que vai permitir que o bebê saia da barriga da mãe. Eu nunca vi um jeito de começar tão bem um dia. É verdade? Você está vendo ela? Tem cabelo? Cabelos. Mais isso agora. Vamos, minha garota. Inspire, inspire. De novo, inspire, prenda, empurre. Está ótimo. Vai. Mais um pouquinho. Isso. Os bebês nascem num universo altamente medicalizado, cheio de segurança, controle. Eu acho que isso é bom, porque diminui a mortalidade materna e neonatal. Mas, ao mesmo tempo, é angustiante para certas mulheres. Para aquelas que o nascimento deveria ser uma coisa mais íntima. E elas vivem isso como se fosse uma violência. Quando são obrigadas a se deitar, receber medicação intravenosa, rodeadas por uma equipe médica uniformizada. Para certas mulheres, que são bem mais frágeis que outras, essa situação pode ser muito angustiante. Outras mulheres dizem que não é assim, que elas gostariam de fazer vir ao mundo seu filho. Enfim, mundo afora surgem alternativas que vão desde as casas de nascimento, que são lugares bem mais aconchegantes e onde se faz o parto com parteiras conhecidas, ou então o próprio parto em casa, com uma parteira, como se fazia antigamente. A medicalização não deve ser a opção de todos, mas há mulheres que se sentem mais seguras assim. E também há situações onde a medicalização se faz necessária. Mas 95% dos partos acontecem sem problemas e pode-se prever a maioria deles. Bom, como de qualquer maneira é um procedimento de parto em casa, eu vou à sua casa pelo menos uma vez antes do fim da gravidez. Então eu vou poder encontrar o Charles lá, não é? Quando se aceita a eventualidade de começar um parto em casa, já se sabe que a gestação foi normal, que a placenta está normalmente inserida, essas coisas. E depois nós veremos o que vai acontecer durante a realização do parto. As condições para um parto em casa são, para começar, que tudo esteja perfeitamente normal e que esse nascimento aconteça no último mês, nunca antes, e que a mulher esteja muito bem, é claro. E que o marido também esteja bem para apoiar. No parto em casa também é preciso a noção de acompanhamento global. Num parto em casa, não se pode improvisar com pessoas que não se conhecem. Tem que haver uma relação de confiança. Eu devo confiar na mulher e no homem que estão à minha frente, como eles devem confiar em mim. Por quê? Porque se eu decidir num dado momento que devemos mudar para uma abordagem mais técnica, eu devo ter a certeza de que eles vão aceitar. E eles devem estar seguros de que, se eu decidir, é porque eu tenho os meus motivos. Fantástico. Ótimo. Muito bem, vamos, recupere o fôlego, porque... Isso, vamos recomeçar. Vamos. Muito bom. Vamos de novo. Agora expire. Expire. Houve uma evolução nesses últimos anos considerável, porque houve uma reivindicação por parte das mulheres e também por parte de certos homens dizendo: eu quero estar presente no nascimento do meu bebê. Quer um pouquinho de água? Quero só um pouquinho. Eu me lembro que no Antoine Becler, em 73, nós fomos o primeiro hospital público a dizer os homens podem entrar, sim, desde que eles façam a preparação e desde que usem luvas, máscaras, etc. E foi isso. Está empurrando. Como é? Está empurrando. É? Então, nós colocamos o vaporizador na mão deles e dizemos: você vai umedecer a sua mulher regularmente. Isso é muito útil.
Mas não era isso que eles queriam. Não é isso que eles querem. Tem o fato de que se sentem obrigados a estar presentes porque, socialmente, se não estiverem presentes, não terão feito nada. E aí é que eu me pergunto, como é que eles são? Aos que querem fazer outra coisa e, quando deixamos, fazem muito bem, são capazes de fazer muitas coisas. Essa mulher que vai pôr um filho no mundo quer ao seu lado quem a conhece melhor, que, por acaso, é aquele que fez o filho com ela. Teoricamente, na maioria dos casos, é isso. A mulher, ela quem vai dar à luz, mas ela precisa de um apoio, precisa ser apoiada afetivamente e fisicamente também. E depois o homem vai vibrar também na hora da saída desse bebê. E voltando ao assunto, se eles têm vontade de viver isso, devemos deixá-los escolher. E não dizer, olha o que você deve fazer. Tem que deixar ele sair. Isso. Vamos mais uma vez. De novo, de novo, de novo. Isso, está ótimo. Descanse. Está descendo bem. Vamos, é a última vez, ela já vai sair. Mais força, mais força. Pode parar, Bárbara, não empurre mais. Forte. Devagar. Já peguei a cabecinha. Ai, meu Deus. Para de empurrar. Para, agora para. Ai, meu Deus. Relaxa, relaxe. Deixa Abre os olhos, me dá a mão. Me dá a mão. Ai, meu Deus. Pronto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, aqui minha está. querida. Olha só que bonequinha. Ai, meu Deus. Isso. Meu Vamos Deus. deixá-la respirar. Olha aqui, ó. Pode cortar o cordão entre os dois. Isso. É. Linda, não é? Olha, Isso. Manu, olha. Bonequinha. Nós temos que limpar essa bonequinha, viu? É. Tá tudo bem, minha linda? Hã? Agora, Júlia, vamos escutar a sua voz. vozinha. A acolhida deve ser planejada para ser respeitosa. Planejada significa levar em conta tudo o que se sabe para adaptá-la. Nós colocamos um bebê sobre a barriga da mãe, quando ele nasce, porque sabemos. Não é simplesmente para agradá-lo ou agradar a mãe, mas porque sabemos por que isso o agrada. É porque a criança encontra suas referências pré-natais, que são o cheiro da mãe, o calor do corpo dela, a voz, algumas coisas assim que são, para a criança, pontos de referência extremamente reconfortantes, quase de identidade. A criança pode pensar, antes eu estava lá dentro e agora, quando eu não entendo mais nada, não conheço nada, ainda tem coisas que são as mesmas, então sou eu. É o que dá continuidade à vida do bebê. Então, agora se entende por que certas atitudes são extremamente importantes para a harmonia do desenvolvimento de cada um. A criança que está em contato com a mãe vai ativar um pouco a formação de leite, pelos cheiros, pelo gosto, porque sabe que vai ser bem melhor do que se estiver separada da mãe. Aí está você finalmente, Júlia. Você chegou no dia 27 de julho, às 6h46 da manhã, ao raiar do dia. Nosso raio de sol. Você pesava 2,5 kg e media 48 centímetros. Acabou, minha linda. Olha, Manu, olha. Você abriu os olhos nesse mundo e nos encheu de alegria ao coração. Bem-vinda. Ah, chuchuzinho. Olha que linda. É muito importante esse primeiro olhar no momento do nascimento. É importante que a criança seja acolhida não só pelo toque, pelo cheiro da mãe, mas também pelo seu olhar. É muito significativo e pode transformar a maneira como damos à luz para permitir que a mãe não só pegue o bebê, os cuidados podem esperar um pouco, mas também como a mãe pode olhá-lo e senti-lo. Ao mesmo tempo sentir, tocar e ver. É importante que ele tenha a possibilidade de utilizar o sentido que for mais confortável para ele. Sabemos agora que os bebês enxergam muito bem, desde que não seja de muito longe. A 30 centímetros, a visão deles é quase tão boa quanto será depois. Dessa maneira, se sentir acolhido pode transformar o comportamento dele para a vida inteira. Se ele for mal acolhido, é importante que haja uma explicação para isso. Não sabemos o que o bebê entende realmente das palavras que são ditas, mas agora temos certeza de que ele entende a intenção que está por trás dessas palavras.
Como é que ela está? Ela está bem? Sim, muito bem. Vá em frente. Deixa eu limpá-la mais um pouquinho. Claro, claro, como sempre. Que maravilha. E o nascimento acabou de acontecer. Incrível. Uma passagem tão rápida entre o que era um projeto, o que era um esboço, e depois a realidade. Um rosto no qual vamos encontrar pontos de referência em relação à família, em que desejaríamos. E esse encontro, corpo a corpo, esse cheiro, esse toque, é um momento único. E entendemos que todos os que acompanharam, e você também acompanhou, sejam pegos pela emoção. É uma emoção própria do homem. E desde que o mundo é mundo, esse momento sempre foi ritualizado. Sempre houve atitudes com crenças, proteções contra a infelicidade, proteções contra a morte e, principalmente, celebrações do nascimento, celebrações com festas. E nós vivemos essa odisseia da vida, que só foi possível porque, em algum momento, um homem e uma mulher se amaram tanto a ponto de projetar a vinda ao mundo de uma criança. É o fruto do amor deles, e esse mesmo, podemos esperar, vai render outros frutos. É o fim de uma odisseia de 9 meses, o fim de uma aventura a 2 e o início de uma vida a 3. Uma outra história pode começar. Tá olhando a mamãe? O que foi, meu amor? Pronto, já pode tirar o jaleco, as sapatilhas e podem subir os 3 para o quarto. Júlia. Versão brasileira Audio News.